E hoje eu gostaria de falar esta palavra na seguinte temática: quando Deus não faz, Ele faz. Quando Deus não faz, Ele faz. Nós observamos neste texto que o povo de Israel, eles provocam Deus. Pela 13ª vez, o povo de Israel murmura contra Deus no caminho a Canaã. Porque entre o Egito e Canaã tem o caminho. E o problema é este caminho, as circunstâncias que encontramos no caminho em direção àquilo que Deus nos prometeu. E o texto diz que quando Deus se ira contra o povo, Deus manda uma praga. Deus manda serpentes para o arraial. O arraial que era o lugar aonde eles conviviam por um tempo, já que eles eram nômades. Eles estavam sendo levados de um lado para o outro. Eles só esperavam o mover da nuvem, e eles tinham que sempre estar se locomovendo. Mas naquele arraial, que o texto não diz há quanto tempo eles estavam ali, que era como lugar de segurança para eles, porque ali eles construíam as suas tendas, ali eles cuidavam da sua família, ali eles tinham os seus afazeres. A Bíblia Sagrada diz que agora neste arraial está cheio de serpentes. As serpentes, além de serem venenosas e mortíferas, elas não só picavam e matavam, mas elas eram chamadas de serpentes ardentes, porque a sua picada ardia. E eles ficaram apavorados. Eles reconheceram que havia pecado, e eles vão até o líder espiritual e diz: olha, ora ao Senhor, pede ao Senhor para tirar estas serpentes. Observe que o texto é muito claro. Eles não dizem: ore ao Senhor para a gente conviver com estas serpentes. Eles não dizem: ore ao Senhor para nos tornar imunes a estas serpentes. Eles não dizem: ore ao Senhor para que eles nos tornem resistentes a estas serpentes, para que a gente tenha a habilidade de matar todas elas. Dá a entender que eram muitas serpentes. Eles, mesmo sendo habilidosos, porque quem anda no deserto, no meio do mato, tem a possibilidade de encontrar alguma serpente, algum animal selvagem, eles não tinham como lidar com aquilo. E o texto diz, na parte C do versículo: ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes, para que o Senhor arranque do arraial este mal que Ele permitiu. A Bíblia Sagrada diz que Moisés diz: beleza, eu vou orar. E no próprio versículo de número 7 diz: e Moisés orou pelo povo. Eles não disseram: você tem o poder de tirar a serpente, mas você tem intimidade com quem tem o poder de tirar a serpente. Fala com ele, a intimidade é sua. O poder de tirar não é seu, mas a intimidade com quem tem o poder de tirar é seu. Fala com o Senhor. E Moisés ora ao Senhor. E o interessante é que depois da oração, as serpentes continuam. Depois da oração, as pessoas continuam sendo picadas. Depois da oração, as pessoas continuam sendo atormentadas por aquelas serpentes no arraial. Quem sabe alguém olhou e disse: mas Moisés não orou? Orou.
E por que as serpentes continuam? E nós já ministramos sobre isto. Alguns mais ousados podiam dizer: não adiantou falar com Moisés, as serpentes continuam. Outros podiam dizer: não tem jeito. Mas o certo é que quando Deus não faz, Ele faz. E eu estou dizendo isto para mostrar o seguinte: quando Deus não faz o que eu quero, Ele sempre vai fazer alguma coisa para mostrar o seu poder, ainda que Deus não faça aquilo que eu pedi, e ainda que Deus não dê para mim aquilo que eu quero. E aqui é um segredo muito interessante: Deus não fica sem fazer. O problema é que a gente está tão focado naquilo que a gente quer que Deus faça, que a gente não vê o que Deus está fazendo. Deus disse para Moisés: eu não vou tirar as serpentes. Observe que no texto o Senhor diz assim: faça uma serpente ardente. Ou seja, faça uma serpente parecida com esta que está no arraial, que apareceu no arraial. Era uma espécie diferenciada, e você vai fazer ela de metal, e você vai colocar ela sob uma haste, e você vai colocar em um lugar que dê para as pessoas olharem para ela. Isso aqui é algo surreal. Preste atenção: como é que alguém é picado com uma serpente de verdade e vai olhar para uma serpente de mentira, no aspecto, popular, para a gente entender, uma serpente feita, e vai ficar curado? Isso aqui não tem como. Isso aqui é surreal. Deus não trabalha com o que é normal. Deus não trabalha com o que é fácil. Deus é o Senhor que faz no aspecto sobrenatural. Aí eu me lembro aqui quando Jacó, ele estava sendo enganado por Labão, e que Labão mudou o salário de Jacó várias vezes. A Bíblia diz que Jacó teve uma ideia, e a ideia de Jacó foi uma ideia parecida com esta aqui, porque ele pega uma vara e ele consegue descascar partes da vara para que ela fique mesclada na sua cor, e ele leva até onde os animais que estavam gestantes iam beber água. E o texto diz que quando esses animais estavam bebendo água, o animal que estava no ventre, ele conseguia ficar mesclado. Mas como? Isso é surreal, não tem como. Como é que alguém entra no ventre e consegue mesclar, consegue pintar o animal para cumprir a bênção de Deus que estava sobre a vida de Jacó, para que Deus honrasse Jacó? Algo surreal acontece. Nós não estamos servindo um Deus que trabalha conforme a lógica da terra. Nós servimos um Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Então Deus está fazendo. Preste bem atenção. Talvez você esteja nesta noite dizendo: mas pastor, eu orei e a luta continua. Eu pedi oração ao Senhor e a luta continua. Talvez você diga: pastor, eu fiz a campanha no círculo de oração e a luta continua. Talvez você diga: mas eu fiz um propósito para Deus libertar meu marido e ele continua do mesmo jeito. Talvez você esteja dizendo: ô pastor, mas eu clamei ao Deus dos céus e parece que nada está acontecendo. Está acontecendo, não está acontecendo do seu jeito, mas Deus está trabalhando. Você pode não estar percebendo, mas Deus está trabalhando. Talvez você diga, e aí você vê muita gente, nesse tempo de pandemia, teve um jejum que foi feito por um bocado de crente nesse país, mas a pandemia continua. E aí os murmuradores dizem o quê? Não adiantou jejuar, porque pessoas que vivem pela fé, pessoas que vivem, pela carne, não vivem pela fé.
Quantos irmãos estão fazendo jejum, mas a pandemia continua? Quantos irmãos que acordaram de madrugada e a pandemia continua? E quantos irmãos que fizeram sacrifício, mas o problema continua? E aí Deus não está fazendo? Está fazendo. É que Deus tem propósito naquilo que está acontecendo, e Ele está trabalhando em cima do propósito que Ele mesmo estabeleceu. Não será do jeito que Satanás quer, mesmo quando Satanás pensa que está acontecendo porque ele quer. O controle de tudo está na mão de Deus. O controle da história está na mão de Deus, e Deus está fazendo mesmo quando nós não percebemos. E quando eu fui estudar nessa perspectiva a Bíblia Sagrada, eu descobri várias situações quando Deus não fez e fez. A Bíblia Sagrada nos diz que existia um homem chamado Paulo. A Bíblia Sagrada diz que Paulo um dia teve uma experiência sobrenatural. Paulo foi no terceiro céu. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo conta a experiência que ele teve. Ele foi no terceiro céu, ele viu coisas extraordinárias. A Bíblia Sagrada diz que Deus mostra a Paulo coisas muito lindas e profundas. E Paulo vem do céu, do terceiro céu. Foi um arrebatamento de sentido. E ele volta, e o texto sagrado diz que quando ele volta, um mensageiro de Satanás lhe esbofeteou. O mensageiro do diabo deu ali um murro, deu uma esbofeteada em Paulo. E a Bíblia diz que ele, a partir daquele dia, passou a ter um espinho na carne. Existe uma discussão muito grande sobre esse espinho na carne de Paulo. Qual era o espinho na carne? Eu defendo que provavelmente esse espinho na carne era um problema que Paulo tinha nas suas vistas. Porque se você observar, a maioria das epístolas não foi Paulo que escreveu, ele ditou. Provavelmente ele tinha um problema nas vistas. Provavelmente esse espinho na carne era uma dificuldade que ele tinha. Agora olha que coisa, ele vai orar ao Senhor. 2 Coríntios 12 diz que ele ora ao Senhor 3 vezes: Senhor, me cura. E Deus não diz nada. Senhor, eu preciso estar curado. E Deus não diz nada. Na terceira vez, o Senhor diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Oh, glória a Deus. Olha para mim, parecia que Deus não fez nada. Parecia que o homem continuava doente. Parecia que não tinha jeito para ele. Mas o Senhor estava dizendo, e o próprio texto de 2 Coríntios capítulo 12 diz: para que eu não me exaltasse da excelência das revelações, um mensageiro de Satanás me esbofeteou. Sabe o que Deus estava dizendo? Ô Paulo, eu não vou fazer como você quer. Eu não vou curar você. Eu não posso curar você, porque este problema que você tem, fui eu quem permitiu para que você fosse ou continuasse sendo o homem que você é. Ou seja, humanamente falando, parece que Deus não fez nada, mas Deus estava dizendo: eu estou fazendo, eu estou pegando a tua fraqueza e estou te dando força. Eu estou trabalhando na tua fraqueza, eu estou trabalhando na tua limitação. Presta bem atenção nisso aqui. Às vezes nós, se não tivermos o cuidado e caminhamos pelo caminho da murmuração, Deus não fez, Deus fez. A doença não saiu, então Deus não fez, Deus fez. A pandemia não saiu, então Deus não fez, Deus fez. É que o plano não é nosso, o plano é dele. Deus estava dizendo: Moisés, quem mandou essa serpente foi eu, e eu mandei para disciplinar, e eu mandei para mostrar a eles que eles não é nada, e eu coloquei para mostrar a eles que não é murmurando que resolve, mas eu estou trabalhando. Manda eles olhar para a serpente que eles não morrem, manda eles olhar para que está pendurada na haste que eles vão continuar vivos. Ou seja, Deus trabalhou mesmo quando parecia que nada fez. Quando nós olhamos as Escrituras, existe uma coisa interessante, um outro fato. Quando Daniel, ele estava sendo fiel a Deus, irmãos, Daniel, ele orava ao Senhor. Foi a honra de Deus na vida de Daniel que despertou o desejo maligno de outras pessoas. Daniel estava orando, mas Deus não livrou Daniel da cova.
Daniel estava orando, mas Deus não matou a priori os seus inimigos. Parecia que Deus não fez nada. O decreto veio, a malandragem foi feita. Daniel vai para a cova dos leões. Daniel é colocado lá na cova, e aparentemente parecia que Deus não estava fazendo nada. Deus não deu bem-vindo a Daniel, como fez no caso dos meninos lá da fornalha. Deus não apareceu visivelmente. Então parece que Deus nada fez. Dário olha para Daniel e diz: olha, Daniel, o Deus que você serve pode te livrar. Pelo que você já me falou a respeito dele, esse Deus não é qualquer Deus. Ele pode livrar você. Mas ele não viu nada. Daniel entra na cova e não vê nada. Então, humanamente falando, parece que Deus nada fez. Mas o leão não comeu Daniel. O leão não fez mal em Daniel. E alguém estava dizendo: cadê Deus? Deus estava dizendo: eu estou aqui amansando o leão. Eu estou aqui fechando a boca do leão. Eu estou aqui impedindo que o leão faça o que a sua natureza feroz é para fazer. Sabe o que Deus está dizendo? Eu às vezes não te livro de ir para a cova. Eu às vezes não apareço em forma gloriosa para te mostrar que eu estou ali. Mas só em você está vivo. Sou eu trabalhando nos detalhes para que a tua vida seja preservada. Quando Deus não faz, Ele faz. A Bíblia Sagrada diz que no outro dia, quando Daniel chega, quando Dário chega e chama Daniel na cova, Daniel responde. E a Bíblia Sagrada diz que o rei se alegra porque ele gostava de Daniel. A Bíblia tem vários exemplos sobre esta situação. A Bíblia Sagrada diz que no mesmo reino da Babilônia houve um episódio com os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abdenego, Misael, Ananias e Azarias. Porque eles foram denunciados, porque eles não se curvaram diante da estátua. Porque eles foram denunciados, porque eles não se curvaram diante da adoração que Nabucodonosor estabeleceu. E mesmo assim, aparentemente Deus não fez nada. Eles tiveram que ir para a fornalha e aparentemente nada aconteceu. Parecia que Deus não estava fazendo. Quem sabe eles caminhando para a fornalha, eles disseram um para o outro: infelizmente nós vamos morrer, mas nós vamos morrer de cabeça erguida. Deus nada fez. Mas quando eles chegam na entrada da fornalha, o 4º homem, o Todo-Poderoso, está lá dizendo: eu não livrei vocês, tá, mas eu vou livrar vocês, eu não livrei vocês de passar por isso, mas eu vou passar com vocês, para se cumprir o que o profeta Isaías profetizou: ainda que eu andasse pelo fogo, nem chama alguma arderá em ti, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Deus não faz, Ele faz. Agora preste atenção. Quando Deus não livra Daniel da cova, Deus queria mostrar aos inimigos que Ele é Deus, independente da circunstância. Quando Deus não livra Daniel da cova, Deus queria tratar os seus inimigos posterior à armação a Daniel. Quando Deus não tira a serpente, Deus estava dizendo: se eu tirar a serpente, eu perco vocês. Se eu tirar a serpente, vocês vão continuar do mesmo jeito. Então vocês têm que olhar para a serpente que está na haste. E ali Deus já estava dizendo: o meu filho vai vir a esta terra, e ele vai morrer no madeiro, assim como está esta cobra. E quem for picado pelo pecado, e quem tiver com a vida destruída, não importa como tiver, se olhar para a cruz será salvo, se olhar para a cruz será transformado. Quando Deus não livra Misael, Ananias e Azarias da fornalha, Ele estava dizendo: eu vou mostrar para esse reino quem é que manda. Eu mando na terra, eu mando no fogo, eu mando nos animais, eu mando sobre a natureza, eu mando em cima, eu mando embaixo, eu controlo todas as coisas. Deus está dizendo
para mim, para você. Você não está vendo eu trabalhar, mas eu estou trabalhando, eu estou agindo. Parece que nada está acontecendo, mas eu estou trabalhando para que o meu nome seja glorificado através da tua história. Se Deus livra Daniel da cova, Daniel não teria a experiência de passar pela cova e sair vivo, mas muito mais do que isso. Porque quando Deus faz, Deus não está preocupado em glorificar o nome de Daniel, Deus está preocupado em glorificar o seu nome na vida de Daniel. Quando Daniel sai da cova, o rei diz: ninguém toca nele e ninguém fala do Deus dele, porque não tem um Deus que possa livrar como ele. Aí Jeová olhou e diz: o meu plano está de pé, o meu plano foi perfeito e é perfeito. Sabe o que significa isso? A prova que eu passo, há um propósito de Deus. Quando eu oro e a prova não passa como eu quero, há um propósito de Deus. Quando eu clamo e as coisas não acontecem do meu jeito, há um propósito de Deus. Você pode entender isso? Você pode adorar a Deus por isso? Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode entender isso? Quando Deus não faz, Ele está fazendo. Deus queria, preste atenção, mudar a constituição de Babilônia. O plano de Deus era mudar a constituição de Babilônia. O plano de Deus era fazer um homem mau ter que abrir a boca e glorificar o seu nome. E aí o que é que Deus faz? Deus permite Sadraque, Mesaque e Abidnego passar pela fornalha de fogo. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego passa pela fornalha, a constituição do reino de Babilônia é alterado. Você vai ver o rei dizendo: eu, Nabucodonosor, faço um decreto, altero a lei e faço uma outra lei. A partir de hoje, quem disser alguma coisa contra o Deus desses meninos vai morrer. A sua casa vai ser destruída e vai ser jogada no fogo, porque eu, Nabucodonosor, que fiz a estátua pensando que eu era rei, para que as pessoas me adorassem, eu agora reconheço que só tem um Deus do céu, que é o Deus desses meninos. Talvez você não entenda. Deus, para tocar em Nabucodonosor e convencê-lo de quem ele era, Deus permite que jovens fiéis passem pela cova. Às vezes, para Deus salvar alguém da nossa família, Deus permite que nós, mesmo sendo fiéis, passe por uma UTI. Às vezes, Deus, para tocar em alguém da nossa casa, mesmo sendo fiéis, Deus nos permite ir para um leito. E quanta gente não foi salvo depois da enfermidade de um parente fiel? E quanta gente não foi salvo depois de um milagre que Deus fez na vida de um pai, de uma mãe? Quantas mães que o filho dizia: bora para a igreja, mãe? Quantos filhos que diziam, quantas mães que diziam: filho, bora para a igreja? E de repente, alguém da sua casa, o pai, o filho, a mãe, seja lá quem for, chega numa situação difícil e a pessoa diz assim: ó Deus, se tu és verdadeiro e o Senhor curar o meu filho, eu te sirvo. Deus diz: então eu estou trabalhando nessa doença. E quantas pessoas Deus foi lá, curou, e agora não precisou nem pregador pregar. Deus usou a doença da mãe para pregar para o filho. Deus usou a doença do filho para pregar para a mãe. Deus usou a loucura dos inimigos para mostrar para o rei de Babilônia que quem está no trono não é Nabucodonosor. Nabucodonosor está no trono da terra, mas quem está no trono sobre todas as coisas é o Senhor dos exércitos. Então quando parece que Ele não faz, Ele está fazendo, Ele está agindo. A Bíblia fala de uma história muito linda. Ana ora todo ano pedindo a Deus um filho, e parece que Deus faz o quê? Nada. Para acabar de completar, Elcana, o marido de Ana, em consequência da sua esterilidade,
tinha uma outra mulher que dava filhos. Penina era uma mulher fértil. Penina era uma mulher que engravidava todo ano. E Ana: Senhor, me dá um filho. E Deus dava o filho a quem? A Penina. Todo ano Ana orava. Chegou um dia que Eucana olhou e disse assim: ô Ana, por que você está triste? Eu não sou para você melhor do que 10 filhos. Sabe o que Eucana estava dizendo? Eu trato você melhor que Penina. A mulher que eu amo é você. A mulher que eu dou tudo é você. E Ana estava dizendo: mas eu quero um filho. E ela orava e nada de filho. Parecia que Deus não estava fazendo nada. No ano da resposta, ela vai até o lugar da adoração. E ela entra no templo. E ela está tão angustiada que ela não fala, ela balbuceia, ela bate a boca, não sai voz, ela está atribulada. O pastor, o sacerdote ali, ainda entra na igreja e diz: a senhora, por favor, quando beber esse vinho forte, não venha para o culto não. Parece que Deus não fez nada. Parece que Deus está deixando a serva dele ser humilhada. Mas Deus estava fazendo. A Bíblia diz que ela olha para o homem de Deus e diz: não, meu senhor, tua serva não está embriagada, a tua serva está atribulada. Sabe o que Deus estava dizendo? Para você, Ana, o filho não é no seu tempo. O seu filho vai chegar, mas é no meu tempo. Então todo ano que Penina tem um filho, não é que eu não estou trabalhando, é que eu tenho um propósito com a sua maternidade. Eu ouvi sua oração, mas o seu filho não será mais um filho. O seu filho será um homem cheio do meu espírito. E eu preciso que ele nasça numa hora exata e no momento certo. E a Bíblia diz que naquele dia Ana concebeu e Ana engravidou. E Ana, um ano depois, teve um filho. E o nome desse filho foi Samuel. E Deus está dizendo: quando parece que eu não estou fazendo nada, eu estou trabalhando nos detalhes e nos segredos. Levante a sua mão para o céu e diga: Deus está fazendo sim. Bora, fala com alegria, você que está em casa também. Levante a sua mão direita e diz: Deus está fazendo sim. Deus está trabalhando sim. Eu posso não ver, eu posso não entender, mas o Senhor está agindo em favor da tua casa, em favor da tua família, em favor da igreja e em favor do nosso país. Se coloque de pé, por favor. Quando Deus diz a Moisés tirar a serpente, eu não tiro, porque isso faz parte de um plano, Moisés. Ó, daqui a 3.000 anos, 4.000 anos, você já morreu, essa geração já morreu. Pilatos vai lavar as mãos e vai pegar o meu filho e vai pendurar no madeiro. Aí João escreve: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho de Deus seja levantado no madeiro. Preste atenção. Tem coisas que Deus permite servos passarem, que por mais que eles sejam inteligentes, eles não vão entender. Preste atenção. Às vezes Deus permite situações para escolhidos passarem, que por mais intimidade que ele tenha com Deus, ele não vai entender. Moisés tinha uma intimidade com Deus. A Bíblia diz que Moisés falava cara a cara com Deus. Mas quem sabe o próprio Moisés disse: Senhor, serpente de metal? Olha para mim. Eu penso que Moisés pensou assim: não era mais fácil o Senhor tirar as serpentes? Provavelmente Deus diria: era. E por que o Senhor não tira? Porque tem um propósito elas aqui. Sabe o que Deus está dizendo? Quando eu não tiro o que você pede,
é porque tem um propósito com aquilo que você está pedindo para tirar. Mas fui eu que coloquei, fui eu que permiti, fui eu que deixei. Não é interessante? Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, você vai lá no Egito tirar o meu povo. Aí Moisés pensa o quê? Eita, agora é só vitória. Chega lá e vou dizer: eu sou o que só me enviou a voz. Não é assim? Só que Deus vai no coração de Faraó e diz assim: não libere não. Mas como, pastor? Né? Como? Por exemplo, aqui está Ricardo e Patrícia, né? Patrícia trabalhando, tudo certinho. Deus diz: quero que vocês vá para a obra missionária. Beleza. Aí ela sai do trabalho. Moisés, Ricardo vende o mercado, vende carro, vende tudo. Quando está pronto, aí as fronteiras fecham. Aí se não tiver cuidado, mas não foi o senhor que mandou? Foi. Mas por que o senhor fechou as fronteiras? Porque tem um propósito. Já viu porque tem muita gente que se acaba todo? Então Deus não está nesse negócio. Se você for por essa aí, você tem que rasgar um bocado de página da Bíblia. Tem gente que fez tudo que Deus mandou e as portas se fecharam. E Deus estava dizendo: há um propósito. O que a gente precisa entender é que o Deus dos céus não erra. E quando Ele faz, está bem feito, mesmo quando não entendo o que está acontecendo. Quando Deus não faz, Ele faz. Deus não faz o que eu quero, mas Ele sempre faz o que lhe apraz. Coloque a mão no seu coração e diga comigo: Senhor Jesus, me ajuda a entender os teus propósitos. E diga: quando eu não conseguir entender, me dá força para aceitar. Não deixa eu murmurar, não deixa eu sair da tua presença, não deixa eu sair da tua casa, não deixa eu murmurar contra o teu nome, não deixa eu falar das tuas promessas, não deixa não deixa eu pensar que o Senhor me abandonou. E assim diz o Senhor para alguém esta noite: fica tranquilo, eu estou neste negócio, eu estou nessa porta fechada, eu estou nesta dor, eu estou nesta noite mal dormida, e você verá que eu estou trabalhando desde o início. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve. Quando Deus não faz, Ele faz. Alguém dizia: cadê Deus? Moisés dizia: ah lá na serpente. Não, mas Deus não fez. Fez. Ah lá a serpente. Mas como assim? Quando você for picada, olha para a serpente para ver se você morre. Aí a serpente chegou e pá! Hein? Quem sabe ele até duvidou, mas quando a serpente chegou, ele fez pá! Ele dizia: rapaz, o homem de Deus disse que eu tenho que olhar para a serpente. Rapaz, eu não morri. E Deus dizendo: trabalhei ou não trabalhei? Trabalhou. Eu não tirei a serpente, mas eu criei um dispositivo para você não morrer quando ela lhe picar. Receba esta palavra. Deus está trabalhando de forma que você nunca pensa e imagina, mas Ele está agindo. Eu quero saber esta noite se tem alguém aqui no templo que ainda não entregou sua vida a Jesus, está afastado da igreja, ou aí no canal do YouTube, que ainda não aceitou a Cristo, está afastado da igreja e quer Jesus. Se você estiver aqui, vem aqui na frente. E se você estiver no canal do YouTube, diga: eu quero Jesus.